Oi galera, tudo bacana? Eu sou a Andy do Mon Petit Poisson e vocês estão assistindo a mais uma vídeo resenha. Essa coluna que é intitulada O Mais Legal de, né? Onde toda uma vez por mês eu faço uma vídeo resenha de uma das resenhas que foram ao ar, né? Que vocês votaram. Como é que funciona essa coluna? No final do mês, quando a última resenha daquele mês vai ao ar, eu faço uma votação e pergunto para vocês que livro dos que foram resenhados durante o mês, né, vocês gostariam que virasse uma vídeo resenha. Então esse vídeo é o mais legal de maio, né? Então durante as 10, 14 resenhas eu acho que a gente teve nesse mês, eu perguntei para vocês qual livro que vocês gostariam que virasse uma vídeo resenha. E esse mês foi engraçado porque teve um empate. E acabou, dois livros acabaram empatados. E aí eu perguntei, assim, uma coisa rapidinha, né? Ficou, acho que, sei lá, uns 2 dias. Eu perguntei de novo pra vocês, gente, poxa, esses dois livros empataram. Qual que vocês querem, né, pra fazer a vídeo resenha? E acabou dando empate novamente. E aí eu, assim, eu fiquei bacana, porque são dois livros bem diferentes. Um eu adoro, vamos dizer assim, eu amo de paixão. Então sou até suspeita para falar dele. O outro foi até uma surpresa ele ter aparecido como é, um, um preferido assim para virar vídeo resenha. Então eu achei que seria bacana eu fazer o seguinte. Um dos livros eu vou falar um pouquinho, que é um livro que eu sou muito fã, vocês sabem que eu sou fã da autora, dos outros livros das séries, enfim. Vou comentar, fazer um resumo bem resumo. E o outro livro eu vou falar um pouco mais, tipo, vou falar uns 10, né? Geralmente essa vídeo resenha tem uns 20 minutos assim. Eu vou falar mais ou menos 5 de um e 15, 12 do outro. Enfim. Então vamos lá. O mais legal de maio que vocês escolheram, né? Os dois livros foram O Príncipe Mecânico e A Livraria 24 Horas do Senhor Penumbra. Então, por isso que eu falei que eu fiquei até um pouco surpresa, assim, enfim, tinha alguns livros que é daquilo que você fala, cara, né? São livros badaladinhos. Vou começar falando do Príncipe Mecânico, porque, como vocês sabem, eu sou muito fã dessa série, eu sou muito fã da autora. Eu já li, eu conheço Instrumentos Mortais antes de ter o blog. Depois eu comecei a ler essa série, eu adorei, então eu sou muito suspeita. Na verdade, eu sempre, mesmo em Instrumentos Mortais, tem alguns livros que eu dou, falo, ó, gente, não é tão legal assim, enfim. Eu tento ser sempre imparcial, né? Nas minhas resenhas, tipo, deixar o gosto pra cima. E Peças Infernais, que é essa série, né, do Príncipe Mecânico, ela é a segunda série da Cassandra Clare. Instrumentos Mortais, ela foi bem criticada, muita gente criticou, e eu acho que ela foi o tipo do que o autor tem que ser. Ela realmente pegou essas críticas, digeriu essas críticas e escreveu Peças Infernais. É um livro, é uma série que eu tô gostando muito. Eu quase, né, já falei pra vocês, eu quase ouso dizer que essa série tá melhor do que Instrumentos Mortais. E eu acho que todo autor tem que ser assim, tem que saber entender das críticas, avaliar as bacanas, tipo as críticas construtivas e trabalhar. Por isso que todo mundo que mexe com resenha tem que ser sincero. Não adianta vocês no blog ou enfim, não, o livro é maravilhoso. Aí quando você conversa em off, ah, pô, você gostou do livro e tal, conta mais. Não, olha só, o livro não é tão legal assim quanto eu disse. Aí eu falo, pensa, cara, você não tá ajudando o autor, né? Quando vocês, vamos dizer assim, entre aspas, fantasiam uma coisa que não é tão boa, você não ajuda o autor a melhorar. Então, eu acho que a Cassandra Clare realmente trabalhou nessas resenhas, analisou, tomou aquele, né, daquela respirada e quando for escrever Peças Infernais, tá uma coisa bem melhor, bem legal. O segundo livro, geralmente ele sofre daquela famosa maldição do segundo livro, né, muito tensa, muito triste, porque quando é trio, né, trilogia, o primeiro livro é aquele que te abre pro mundo e o terceiro livro é a série, é o final da série. Então é quando todos os ganchos, né, todas as pontas soltas se fecham. E o segundo livro é o famoso livro da enrolação, vamos ser bem sinceros. E não foi o que aconteceu aqui. Na verdade, Peças Infernais, ele trabalha com o mundo que a Cassandra criou, que é o Caçadores de Sombra.
Só que ela colocou um montão de informação, né? Porque os caçadores de sombra foram, né, descendendo dos anjos. Mas aí ela fala de vampiro, lobisomem, bruxos, fadas, demônios, os próprios homens, os mundanos, né? Então, assim, é muita informação. E aí ela misturou tudo isso e trouxe para uma era vitoriana nessa série. Ela joga em 1800 e alguns quebrados. E ela traz o steampunk ainda. Então, assim, para quem não sabe, explicando bem a grosso modo, o steampunk é você pegar as máquinas, essa modernidade toda que a gente tem hoje, e jogar como se elas existissem, sei lá, 200, 300 anos atrás. Entendeu? É bem a grosso modo, tá, gente? É isso. Então a gente tem essas máquinas, esses autômatos, acho que, sei lá, pra não ser estranho, tá soando estranho pra mim, nessas máquinas. Então, assim, são dois mundos completamente diferentes, né? Essa coisa de sobrenatural que a gente está muito acostumado, mas tem um fundo de realidade porque se passou no passado, na era vitoriana. Aí tem essas máquinas que não existem naquele tempo, mas existem hoje, então a gente consegue entender. E no meio de tudo isso, ela começou a explicar o livro. Ela no segundo livro, ela não trabalhou com essa coisa de enrolação. Ela deu alguns destinos. Ela, por exemplo, resolve o caso do triângulo amoroso, que geralmente só acontece no final da série, né? Pode ser que no terceiro livro ela mude tudo que tá aqui, tá? Não tô dizendo que isso é imperativo e nunca mais vai ser modificado, não. Mas ela deu uma resposta. Pode não ter sido a melhor resposta pra mim, pra você, pra algumas pessoas, mas ela deu uma resposta. Do mesmo jeito que ela fala de traições, de esperanças, de anseios, do que acontece com as mulheres naquela época. Então, assim, ela trabalha algumas coisas no decorrer do livro, coisas novas, coisas que começaram nesse livro, entendeu? Algumas coisas foram melhores explicadas aqui. Ela soltou a ideia lá no primeiro, mas ela trabalhou melhor aqui. Então eu acho que isso é uma coisa bacana, porque pra mim a série evoluiu, a série continua tão boa como, sei lá, desde o primeiro. É difícil você pegar um livro bom, aí o segundo continuar a ser bacana. Geralmente o segundo sempre dá uma queda. E que não. Por isso que, sei lá, meu coração ficou sapateando, né? Porque ela tá muito emocional nesse segundo livro. Mas o ponto negativo é que tem muita informação, né? Como eu falei pra vocês, algumas informações do primeiro livro não foram fechadas, continuaram abertas. Ela abriu novas coisas aqui no segundo livro, então eu tenho medo de o terceiro livro ser muito corrido, tá? Pra quem conhece a escrita da Cassandra sabe que os capítulos dela são enormes. Ela descreve bem, ela não é detalhista chata, não. Mas os capítulos dela são muito grandes. Eu acho que ela poderia quebrar isso um pouco pra gente conseguir dar aquela respirada. Então, o meu maior medo pro terceiro livro é que ela realmente corra muito pra explicar as coisas ou fiquem coisas inacabadas, sabe? Fiquem pontas soltas. E aí a série deu uma queda no final por causa disso. Eu não sei, só vou poder falar isso quando o livro sair. A editora já falou que o terceiro livro sai ainda esse ano de 2013, então vamos torcer. E, enfim, eu acho que pra quem leu Instrumentos Mortais e não curtiu ou não curtiu tanto, dê uma chance pra Peças Infernais. Eu tenho alguns amigos conhecidos que leram Instrumentos Mortais, não curtiram tanto, foram ler Peças Infernais, amaram, falaram, Andy, sem dúvida, essa série é melhor do que a outra. Então eu acho que pode ser o seu caso, eu acho que vale dar uma chance. O primeiro livro tá muito bacana, o segundo livro continuou bem alto, sabe? Tá muito bacana, tá muito bom, tá muito envolvente. Essas histórias, essa coisa de... não de romance, não fica no mimimi de romance, eu acho que isso foi legal, sabe? A autora deu uma trabalhada nisso. Então, essa é uma das minhas séries favoritas que estão aqui. Eu tô bem ansiosa pra saber como ela termina. E eu gostei muito de saber que esse não sofreu a maldição do segundo livro. Então, Peças Infernais pra vocês. Aliás, Príncipe Mecânico de Peças Infernais pra vocês. Bom, e o outro livro
que foi uma surpresa pra mim ele ter ganho, assim, vocês terem lembrado tanto dele, que foi a livraria 24 Horas do Sr. Penumbra. Eu não sei se vocês têm essa sensação de que, ou dá a impressão de que as editoras só trazem esse tipo de livro, ou eu também, assim, todo mundo só anda lendo as mesmas coisas. Por isso que quando eu comecei a ler a livraria, foi um oásis, no meio de tanta coisa repetida. Não que a ideia do autor seja, uau, o supra-sumo e ninguém nunca tocou isso. Não. Se você olhar bem a grosso modo, se você for analisar bem grosseiramente, vamos dizer assim, não é a primeira vez que você fala disso, nem vai ser a última, enfim. O autor tem uma escrita ágil, ele não é muito enrolão, ele conseguiu misturar algumas coisas que eu jamais imaginei que pudesse ser possível. Primeira, livraria. Raramente histórias se passam em livrarias e bibliotecas. O segundo, o personagem principal é designer, então é todo esse mundo aí de propaganda, de informação, de melhor, do visual, que é isso que o designer trabalha. O terceiro, ele mistura essa ideia do novo, do moderno, do atual, principalmente quando ele coloca dois itens, que é o Google, que todo mundo conhece, e ele fala dos leitores digitais, principalmente o Kindle. Ele cita muitas vezes o Kindle no livro. Então ele misturou esses três itens, assim, que pra mim foi uma coisa que eu falei assim, cara, como isso? Como isso pode funcionar? O autor não criou uma história surreal. A história é muito plausível, a história realmente poderia acontecer com qualquer um de nós. E ele fala desse seguinte sentido da gente querer saber as coisas, mas não entender as coisas. E isso acontece tanto com o personagem principal, que é o Clay Jenon, eu não sei como é que se pronuncia. Jenon, pode ser. Uma das protagonistas, que é a menina com que ele se envolve. Ele que é o designer, né, o protagonista. A menina que ele se envolve trabalha no Google. Então ela também é super ágil, é dinâmica. É aquela que assim, maluco, o Google tem a resposta. Exatamente. O personagem dela me vence impressionamente. Ele tem alguns amigos que poderiam ajudá-lo. Ele começa falando uma coisa muito improvável e, teoricamente, talvez até um pouco chata, né? Porque ele fala do autor, não sei o que ele é designer, aí ele fala dos momentos, blá blá blá, e fala que ele perdeu o emprego naquela crise que teve nos Estados Unidos. Ele ficou desempregado e, de repente, ele conseguiu, né? Ele achou essa livraria que precisava de alguém. Só que assim, era uma livraria que ficava aberta 24 horas. Foi o primeiro momento que eu falei assim, gente, uma livraria ficando aberta 24 horas, ponto. Tem alguma coisa aí. Já minha luz já piscou, né? Minha lâmpada já... Opa, tem um negócio. E exatamente eu, como ele, a gente ficou pensando assim, por que alguém iria numa livraria de madrugada? E segundo, por que algumas pessoas pegam determinados livros? É disso que ele fica na mente. Ele quer entender. Mas ele quer saber o motivo, mas ele não quer entender, ele não quer sacar o panorama. Eu acho que a gente tem muito isso hoje em dia, né? A gente quer saber, tipo, é isso, mas vamos compreender, vamos ler o contexto, vamos nos situar. A gente não quer fazer essa parte que é relativamente chata. A gente quer entender que, beleza, é isso, ponto. Às vezes você não tá nem entendendo, você descobre uma coisa fantástica e fica... Porque você não sabe o contexto daquilo. Então o livro trabalha muito disso, ele trabalha essa ideia do buscar, do apreciar as coisas, do entender as coisas. Então foi um livro que aos poucos ele vai criando essa ideia, porque o autor, o protagonista e os amigos, eles vão descobrindo certas coisas e eles vão usando de tudo. Então ele fala dessa ideia do designer, por que o cara é de designer, então isso que foi bacana, ele fez essa ligação com o mistério da história. Ele usa as coisas do Google para tentar decifrar umas situações e, tipo, né, coisa. Ele fala dos outros amigos, ele fala de romance, mas não é o foco. O romance é até bem, sei lá, simplista demais, na minha opinião. Eu acho que talvez nem precisasse ter, não sei, assim, teria que ler sem romance para ver, mas assim, é bem simples, não é nada aprofundado, nada mirabolante, nada que você fale assim... Ai meu Deus, eu fiquei apaixonado. Não,
xoxo até. E o que eu achei muita graça foi o seguinte, eu li o livro bem, assim, vim com muita expectativa, vim lendo legal. Quando chegou no final, eu meio que fiquei... Sabe quando você fica meio assim, é isso o final? Porque eu esperava muita coisa, eu acho que eu tava igual aquela personagem do Google, né? Porque a menina do Google, ela espera o mundo. ela espera, tipo, entender o Big Bang, é quase isso. E a resposta é muito simples. E eu, depois que eu fechei o livro, eu parei pra pensar, levei uns dias, assim, eu falei, cara, mas isso tá certo, não tinha por que o autor criar uma resposta mirabolante. A resposta da coisa é simples. A gente nunca acredita que o mais simples possa ser a resposta. E depois que eu analisei isso, que eu realmente fui entender o livro, sabe? Eu fui entender o contexto de tudo. E é isso que o autor quer trazer pra gente, quer trazer que às vezes a gente se depara com uma coisa maravilhosa, mas por a gente não entender o contexto, não saber como chegar, a gente simplesmente tem uma descoberta fantástica na mão, mas não dá valor, né? Então a gente começa a buscar uma coisa meio impossível. Então, tomem cuidado com isso. Esse livro me fez pensar algumas coisas desse tipo depois. Eu gosto muito de livro que me faz pensar. E ele me fez esse tipo de pensamento, sabe? Tipo, será que isso é legal? Será que vale? Não sei. Será que se acontecesse comigo eu seguiria essas coisas? Às vezes sim, às vezes não. Mas foi um livro que tem um mistério. É um mistério, apesar de simples, apesar de não ser inovador. Eu já li essa ideia em outros lugares, não da mesma maneira, mas em outros lugares. Foi um livro que me despertou, foi um livro que me saiu, que eu saí da minha zona de conforto, que eu saí do mais do mesmo, de, sei lá, ler sempre sobrenatural, ou ler sempre jovem adulto, uma nova onda que tá aí dos novos adultos, né? Enfim, ainda tá em inglês esse termo, new adult. Ele virou uma coisa que é tipo uma aventura que poderia acontecer com qualquer um de nós, entendeu? Como se alguém te desse um passaporte, um bilhete e falasse, agora seu próximo destino é X. Você vai ou você fica, entendeu? E é isso que o livro mostrou. O livro mostra essas coisas. O livro mostra que não é porque você está no futuro de uma tecnologia que você precisa abandonar o passado. As duas coisas podem coexistir, elas vão existir. Você não tem que se agarrar uma em detrimento da outra. Você pode ter tudo. Por isso que eu falo pra vocês essa brincadeira. Eu posso ter os livros e ter meu e-book. Eu posso ler as duas coisas. Eu posso me modernizar e ter uma pontinha de nostalgia. Eu acho que é isso. O que faz todo mundo é a experiência, a vivência. Então o autor meio que trabalha com essas coisas. Ele trabalha com esses diferentes personagens. Então são personagens muito cotidianos. Eu consegui identificar, assim, vamos dizer assim, não me identificar no personagem, mas em alguns momentos do personagem, do protagonista, dos amigos dele. Vi nos amigos deles alguns traços dos meus amigos, então é aquele tipo de livro que a gente consegue se identificar, que a gente consegue trazer para nossa realidade. Por isso que foi bacana. Eu conversei durante um tempo, assim, né, as pessoas estavam lendo, algumas pessoas foram exatamente o contrário, não curtiram tanto o livro, mas curtiram o final. por exatamente o final ser essa revelação meio, esse baque que você fala, cara, é isso? Só isso? Ou simplesmente é isso? Acho que vai depender um pouco da reação que vocês tenham no livro. Eu acho que vale a leitura, é um livro bem fino, eu acho fino, um livro de 280 páginas pra mim é um livro fino. É um livro que dá a resposta de modo simples, eu achei isso muito legal. O final do livro ele cria algumas situações. Nenhum livro cria uma situação pra frente, é só assim, eles foram felizes para sempre. Ele cria umas situações que eu curti. Pode ser que mude? Pode, mas ele me deu uma resposta. E ao mesmo tempo ele fala de tudo, sabe? Ele fala das coisas, ele faz aquelas perguntinhas de meio de índole. Será que você faria isso? Se você estivesse no seu lugar, me senti meio que num jogo de RPG. Então, valeu. E principalmente porque não é série, gente. Eu acho que de vez em quando vale quebrar o paradigma de não ser série. Ler um livro único que é único mesmo. E não, o cara não tem como escrever os livros. E só pra título de curiosidade, tem um livro dentro desse livro, tá? Todo mundo adora fazer isso. Várias coisas de dicas, afins. Sempre existe um livro dentro do livro. Então acho que vale. Eu acho que vale a leitura por esse motivo. Não esperem
ser um best-seller, uma coisa fenomenal. Eu acho que muita gente pode ter pensado nisso, mas eu sempre bati nessa tecla de não achar que é um uau, vai mudar a sua vida. Eu acho que ele te faz pensar, mas é aquele tipo de livro que você vai parar, vai pensar, vai tentar mudar a partir dali, mas não vai ser um livro que você vai ficar, uau, meu livro favorito de toda uma vida. Não, eu acho que você vai embora levar o positivo do livro, sabe? Então, foi uma coisa surpresa, eu gostei de ler. É um romance irresistível mesmo, como a Newsweek falou. E vale de vez em quando dar uma espiada nesses lugares antigos, nessas bibliotecas esquisitas. Quem sabe você não embarque numa grande aventura, hein? Então, é isso. Essa vídeo resenha, na verdade, foi uma misturinha contando um pouquinho do que eu achei da livraria 24 Horas do Senhor Penumbra e também de Príncipe Mecânico, que é o segundo livro das Peças Infernais. Eu espero que vocês tenham gostado. Mês que vem eu volto com mais o Mais Legal D, onde vocês vão poder votar no mês de junho. Então fiquem ligados que na última resenha do mês eu já vou abrir votação e vocês vão escolher. Sempre rolando lá na fanpage do blog. Super beijo, galera. Destilem seus venenos sobre essa resenha. Não só sobre esse vídeo resenha, mas enfim, todas as informações que rolam no blog. E claro, qualquer dúvida, sugestões e afins, os canais do blog nas redes sociais estão sempre disponíveis. Eu fico por aqui, esperando os venenos de vocês. Mês que vem eu volto com mais legal D. E aí sei lá, qual vai ser o livro. Beijo e até lá. Tchau, tchau.